Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi. E hoje estou com um convidado especial. Ele já é de casa, mas eu quero te convidar para você vir fazer parte do Julho Mês de Renovação. São 30 dias de pregador e cantor para abençoar a sua vida. Com muito prazer, quero apresentar Emerson de Oliveira. Deus abençoe, pastor. Fica à vontade. Saudação de paz a todos vocês. Uma alegria novamente estar participando aqui com vocês. Uma honra, na verdade, né? Ainda mais desse Julho Renovação. Expectativa mil, né, pastor? Coisa boa, coisa do céu, né? Pastor, quanto tempo no julho? Chefe, né? Na verdade, no julho é meu primeiro ano. Não, é sério? É, moço, é isso mesmo. Mas então você vai com frequência no janeiro profético, janeiro né? profético, nas vigílias. Nos congressos. Nos congressos. Assim. Agora no julho é o primeiro ano. Pastor, que Deus. Eu acho que é mesmo, pastor, primeiro ano. É que eu acho que o ano passado e esse ano eu preguei muito aqui, né? Então, parecia que tava... Figurinha carimbada. Daí... Não. Não é que a figurinha é carimbada, é que a gente parece que você tava... É verdade. Em todos os eventos. Sim, e aprove Deus esse ano conceder essa oportunidade, que era um sonho participar. Dessa feita, estamos aqui para ser ministro do Senhor. Amém. Na noite de hoje e nesse Julho Renovação. Pastor, como que anda a vida? Pregando muito? Temos viajado bastante esses dias, percorrido o Brasilzão nosso aí, falando da palavra, principalmente o Nordeste. Deus tem aberto muitas portas. Glória a Deus. Esse ano ainda temos Europa para fazer no final do ano. Que bênção. Graças a Deus, agenda fechada. Cheio, né? Esse ano já, com bastantes propósitos. Deus tem gerado, principalmente propósitos missionários. Nosso trabalho que já fazemos no Nordeste, e agora Deus dando a oportunidade também para nós e irmos buscar recursos fora do país e alcançarmos também vidas para aqueles lados, né? Como é a sensação, pastor, de já estar abrangendo aí essa área fora do país, indo mais para longe? Você vai vivendo e você vai vendo quanto Deus é fiel. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que Deus prometeu há 20 anos atrás para mim, né? Então, você vê que Deus ele não muda e que ele cumpre aquilo que ele fala para com a gente, né? Às vezes, nós, no meio dessa jornada, e é até importante, eu acredito, falar isso para os novos pregadores, para aqueles que estão surgindo, que existem coisas que, às vezes, nós pensamos que Deus errou o endereço, que não foi ele que falou. Demorou muito, está demorando muito. Mas eu creio que esse tempo é um tempo que Deus tem um avivamento preparado para a igreja. Por isso que nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando. Eu acho que é João, capítulo 16, versículo 21, tem um versículo muito interessante, que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, né? Normalmente a gente vê a expressão dores, né? Sim. Mas é engraçado que Jesus ele falou tristeza, né? E então ele não estava falando apenas da gravidez de uma mulher comum, né? Que tem as suas etapas, tem as dores, tem os momentos ali de dificuldade, aflição, mas ele também fala de uma tristeza, né? A tristeza de ver o seu corpo mudar, a tristeza das dores que ela está carregando e da ansiedade de poder gerar. Eu creio que esse tempo, meu amigo, que nós estamos vivendo, essa tristeza que, queira ou não queira, nós estamos sentindo por perseguição e muitas coisas acontecendo, injustiças nesse mundo, isso nada mais, nada menos é do que a criança encaixada ali. A igreja está prestes para viver um grande avivamento. E eu acredito nisso, e por essa razão Deus está aí para cumprir as promessas que Ele fez a você e a mim, a muitos, né? E nós vamos viver essas promessas. Em nome de Jesus. Pastor, testemunho. Conta um testemunho seu aí. O processo que você teve que enfrentar para chegar até hoje? Porque eu sempre falo isso, porque todo pregador, o cantor passa por um processo, por uma prova. Porque Deus precisa aprovar para depois aprovar, né? Porque é difícil. A gente sabe que vida de pregador, de cantor, é difícil, pastor. Porque tem que tirar aquele tempinho, né, para meditar, tem que tirar aquele tempinho para buscar Deus.
Sim, na verdade foram muitas, Muito, né? né? Se for aqui narrar as coisas que já passamos, eu vim de uma família muito simples, eu nasci aqui nessa cidade, né? Uhum. Em Itapevi, Itapevi. cresci aqui, depois Deus nos levou para o campo missionário, para a obra missionária, e faz 6 anos que voltamos para cá, né? Eu vim de uma família simples, de cuidar de carro aqui no cemitério, né? Para ganhar 5,50 para comprar um x-salada na padaria Marota que tem lá em cima, perto da caixa d'água, né? Então, quando Deus nos chamou, e uma das coisas que mais me marcou foi que na época eu trabalhava de analista de sistema. Que é o TI, né? Isso, aqui na Lojas Americanas, né? Que na verdade era americanas.com. Uhum. E, na verdade, eu era PCP, tinha acabado de ganhar uma faculdade da empresa para ingressar para ali ser um analista, feliz da vida, né? Mas só que Deus já tinha me chamado, tinha me converti na Nova Itapevi, já pregava, mas eu achava que Deus não tinha uma chamada específica para mim pregar e viver só da pregação. Você achava que era o simples ali, Sim, só pregar uma igreja na outra e glória a Deus. Servi ali na igreja, eu era líder de escola bíblica, professor de escola bíblica, líder dos jovens, mas não esperava que Deus ia nos levantar nessa proporção. Uma que eu não me achava que eu não tinha voz de pregador, tamanho de pregador. Autoridade, essas coisas. Né? Não vim de uma família pastoral, né? Então, achava que o ministério, essas coisas estavam bem distantes para mim, né? E até que Deus tocou no meu filho. Eu congregava, nessa época, quando eu casei, vim congregar no Cardoso, né? Saí da Nova Itapevi, morava mais próximo ali, fui congregar no Cardoso. Daí Deus levantou um dia a dirigente do círculo de oração, e ela veio falar comigo depois que eu preguei. Nessa época, eu já tinha ganhado a faculdade da empresa, e estava trabalhando domingo a domingo. Não queria mais saber de igreja, queria fazer meu salário ali. Trabalhar certinho, trabalhar uma vida normal, né? Uma vida normal, né? Normal. Daí Deus tomou ela e falou assim, eu te chamei para a minha obra, irmã Edna. Né? Forte. Eu te chamei para você pregar a minha palavra. E se você não fazer o que eu chamei você para fazer, eu vou tocar naquilo que você mais ama. Daí meu filho mais velho, que congrega aqui, ele tinha 4 anos de idade, vem uma enfermidade terrível sobre ele, que precisou vir médicos da Itália e dos Estados Unidos para examinar ele em Osasco. Resumindo, né? Porque caiu toda a pele dele, ele ficou como uma carne viva, um bife, né, internado ali. Ele tinha fome para comer, a gente ia dar comida para ele, ele ia abrir a boca, aquela carne esticava, sangrava, e ele chorava. E batia na barriguinha assim que estava com fome, não conseguia comer. Mas o que era, pastor? Até hoje os médicos não sabem o que ele teve. Caiu toda a pele dele, ele ficou sem cabelo. Você viu uma carne viva, um bife igual você vê num açougue em cima de uma cama. E Deus tinha avisado-nos, né? E uma semana depois que Deus falou, deu essa enfermidade no Diego. Daí eu deixei minha esposa lá, já estávamos um dia com ele, no segundo dia a pele já cada vez mais caía. Eu falei, fica aí que eu vou em casa falar com Deus, eu preciso falar com Deus. Vindo nesse trenzão aqui, no caminho chorando, entrei dentro de casa, comecei a chorar. Foi a maior experiência que eu já tive do meu chamado. Que enquanto eu estava chorando no meu quarto, ainda quando eu entrei, minha mãe, ela tinha dito assim, saíram uns irmãos aqui, até da congregação, estava orando, depois veio os irmãos da Assembleia orar aqui, fique tranquilo. Daí enquanto eu orava ali, foi um mover sobrenatural, porque eu entrei na dimensão da eternidade. E parece que foram 4 minutos que eu estava ali. Mas quando eu olhei no relógio, eu me lembro que eu cheguei em casa, era por volta de 12:30. Quando eu olhei, era 6 da tarde já. E parecia 4 minutos de oração ali. Porque foi tão depressa. E eu vi quando um ser, igual essa luz aqui que está diante de nós, ficou em cima da cama do meu filho, que era ali que eu estava orando, e disse, eu vou tirar a vida do seu filho. Nossa. Né? Eu desci nessa terra para tirar a vida do seu filho. Porque você quebrou a aliança comigo. E eu comecei a chorar, rolava no chão, e eu falei, me dá mais uma chance, me use como escravo na sua obra para viver ou para morrer, mas não tire a vida do meu menino.
Aí foi quando aquele ser, igual eu estou falando, parece que foi 4 minutos, aquela conversa, mas foi tão intenso aquele choro de rolar pelo chão, que quando eu fui ver já era 6 horas da tarde. E foi uma das experiências que eu tive, e aquele ser pegou, uma das maiores experiências que eu tive, aquele ser pegou e disse assim, então vá em paz, que seu menino está curado, né? E eu ainda lembro que eu falei assim, restaure a pele dele para que ele não tenha nenhum complexo, né? E foi interessante, que foi assim, a visão que mais me marcou, a experiência que eu tive assim, com Deus, e ele falou assim, dentro de 48 horas, vá ver seu menino. E passou-se essas 48 horas, 2 horas depois, né? E eu fui, 2 horas depois, não, 2 dias depois, eu fui visitar meu filho. Quando eu subi o elevador, tinha um menino na ponta do corredor. Um negocinho assim no braço daqueles, né? Sim. Soro. E ele olhou assim, e eu vi quem é aquela criança? Ele vem correndo na minha direção, me abraçou, o Diego disse, papai, Jesus me curou. Ei. Né? E eu olhava assim, aquela pele branca, parecia uma criança recém-nascida, os cabelinhos assim, sabe? Parecia uma criança recém-nascida, a pele tão branquinha, igual algodão. E ele me abraçando forte, eu chorava, minha esposa veio na direção, daí ele me soltou, colocou o dedo assim e falou assim, mas tem uma coisa, faça a obra de Deus. Daí foi o que me marcou. 2 semanas depois eu tinha um líder, meu supervisor chamado Gilson, era um pastor, eu estava na Americanas trabalhando, ele olhou assim para mim, assim, ele foi para as docas lá onde recebia os caminhões, voltou e falou assim para mim, não sei porquê, mas Deus mandou te mandar embora. Você vai ter que passar no RH hoje. Mas o seu filho ficou quanto tempo, pastor? 8 dias internado. 8 dias. Daí veio médicos da Itália, veio médicos dos Estados Unidos. Não conseguia identificar o problema. Examinava, falava, pensava que a gente tinha deixado água quente cair no corpo dele. Uma das médicas sentou com a minha esposa e falou assim, fale a verdade, a gente não vai colocar a culpa em você, nada, a gente quer saber, mãe, foi um acidente, água quente caiu nessa criança. Minha esposa dizia, não foi isso, a gente não sabe o que aconteceu, a pele dele começou a cair, ele começou a coçar, reclamar, e foi algo marcante, assim, a cura dele, os médicos falaram, nós não sabemos o que essa criança teve, ela é um milagre da parte de Deus, né? E 8 dias depois ele já estava em casa, né? Uma pele diferente, branca, que brilhava. Brilhando. Foi um sinal de Deus, e foi aonde eu entendi que Deus me chamou para a obra, e de lá até aqui ele tem cuidado de mim de uma forma especial, né? E da sua família, né? Da minha família. 14 anos vivendo integralmente da obra para Deus, do ministério, da pregação da palavra, e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Pastor, Deus abençoe. Amém, amigão. Forte testemunho. Gente, daqui a pouquinho a gente vai ouvir ele, a pregação hoje, no Júlio Mês de Renovação. Pastor, deixa uma palavrinha para o nosso público, fique à vontade, que se sente no coração, fique à vontade. A palavra é essa aqui no podcast mesmo, que enquanto eu falava com vocês, Jesus gerou aqui no meu coração, e eu acredito que é para alguém, né? Que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristezas, sente dores, mas depois está escrito, quando ela tem a criança no colo, vem alegria. Esse processo é nada mais, nada menos do que uma preparação de Deus a você, para que você viva aquilo que Ele prometeu a você. A dor vai passar, a tristeza vai passar e a alegria vai chegar. Deixa as redes sociais. Instagram, @PR Emerson Oliveira, PR de Pastor Emerson Oliveira, no YouTube, Pastor Emerson Oliveira, tem nossos vídeos, estudos, mensagens por esse Brasilzão aí, tá bom? Amém, pastor, Deus abençoe, bom te ver, viu, pastor? Amém, meu amigo, isso é bênção. Gente, Deus abençoe você, lembrando, quero te convidar para você vir fazer parte do Júlio Mês de Renovação, são 30 dias de pregação e adoração a Deus, especialmente para você. Quero agradecer ao nosso pastor presidente Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe sua vida.